Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai falar de um gênero textual muito comum, muito conhecido, eu acredito que por todo mundo, certo? Esse gênero textual é a poesia, mas a gente vai ver um tipo de poesia diferente do que a gente está acostumado a ver, tá certo? Então, abram o livro de vocês aí, de língua portuguesa, o livro 2, tá bom? Capítulo 1, unidade 5, página 45. Vamos lá, página 45, unidade 5. O título aí da abertura do nosso capítulo é Vendo e Lendo, tá bom? Então, vamos primeiro, antes da gente entrar na seara da poesia e do poema, tá certo? A gente vai fazer uma pequena análise aqui sobre essa imagem inicial, tá bom? Vamos fazer um comparativo. O que é que vocês acham, certo, que é esse monumento aqui? Né? Apenas algo que lembra um triângulo, certo? É apenas um monumento que um artista acha, vou fazer aqui um monumento parecido, inspirado num triângulo, né? Então, a gente tem muito essa questão de primeiro você interpretar. E a mágica do poema, o serviço que o poema ele quer que a gente faça, né, interpretar, é a interpretação, tá bom? Então vamos lá. Esse monumento, foi o João Brossa que fez, tá certo? Chama Poema Visual em Três Tempos, tá aqui a descrição, tá certo? E aí tem, o nome é Destruição. Ele foi feito em 1984. A escultura, ela está em Velódromo da Dorta, em Barcelona, na Espanha. Quando vocês estiverem lá por Barcelona, passando umas férias, tá bom? Então, vocês têm a oportunidade de ver essa escultura, porque tá lá ainda. Beleza, pessoal? Então, vamos lá ao que realmente nos interessa, o nosso objetivo. Você já ouviu falar em poema visual? Ele está começando aqui a perguntar, né? O que é o poema visual, né? Você já escutou falar disso? Esse tipo de poesia não é só para ser lido, né? Poesia não é só para ser lido, ou é só como é, o que é? Vamos resgatar aí o que seja a poesia, tá bom, pessoal? É muito importante que a gente se lembre dos conceitos de poesia e de poema. Será que é a mesma coisa? Né? O que é que o artista ele tenta transmitir quando ele faz um poema, quando ele faz uma poesia? Ainda mais, o que é que ele tenta provocar na gente quando ele constrói uma escultura. Vocês já se perguntaram? Então, assim, esses questionamentos eles são muito importantes porque eles trazem para a gente uma dinâmica diferente, né? Uma percepção diferente do tipo de literatura e do tipo de leitura que a gente pode ter do mundo. Beleza, pessoal? Então, vamos aí para frente, tá certo? Se a gente pensar bem, não só os textos eles são feitos para serem lidos, certo? Então a gente lê o meio ambiente, a gente lê as pessoas, a gente lê as coisas, a gente lê as situações, tá bom? Então a poesia ela traz essa mágica, ela traz essas possibilidades, tá bom? Apesar do que a gente sempre conheceu a poesia como se fosse assim algo relacionado aos nossos sentimentos, né? Mas é realmente, é o subjetivo, certo? Não é porque um artista ele criou um monumento de concreto, certo? Ou de cerâmica, o que seja, que ele não tenha colocado sentimento ali. Mas o que é que faz ser uma poesia concreta, ser uma poesia que a gente está estudando agora, uma poesia diferente. Que poesia é essa? Que tipo de poesia é essa, certo? Então vamos lá, primeiro analisar esses dois tipos de poesia aqui, tá certo? A gente tem uma poesia aqui do José Paulo Paes, né, que chama Elegia Holandesa, e a gente vai ler aqui para vocês, juntinho com vocês aí, no capítulo da página 46, o capítulo seguinte, tá certo? Vamos lá. Elegia Holandesa. Água mole, pedra dura. Água, ole, pedra dura. Água, gle, pedra dura. Água, gue, pedra dura. Água, gua, pedra dura. Água, aedra dura. Água, agradura. Água,
água, agura dura. Água, água, água dura. Água, 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 adura. Água, 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 agura. Água, 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 agura. Água, 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 água. Água, 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 água. Certo? Érica, que coisa estranha. O que é isso aqui? Gente, é uma montagem, né? Vamos lá, vamos já analisar, tá certo? Vamos ver esse outro aqui do Ronaldo Azeredo, que chama Velocidade. Olha aí a primorosidade desse poema, certo? A gente tem o V, né? Essa composição de V, certo? À medida que as imagens elas vão se sobrepondo aqui, vão aparecendo, você tem o aparecimento de quê? Da palavra velocidade, que é a palavra final, né? Que é o que dá o nome ao poema, beleza? É uma composição muito diferente, não tão usual, certo? A gente não costuma ver isso, né, nos nossos dia a dias e tudo, mas ela existe. Gente, vamos lá. Eu gostaria de fazer com vocês um paralelo com relação a esse tipo de poesia, ao tipo de poesia que a gente é acostumado a ver, né? Que são aquelas poesias que são montadas em estrofes, né? Aqueles poemas que são montados em estrofes. Tem todo aquele jogo de sonoridade, certo? Ah, essas poesias, elas têm origem no movimento concretista da literatura, certo? Então, quais eram as características do movimento concretista? Eles primavam pela valorização do conteúdo visual e sonoro, né? O que foi que a gente fez aqui nessa leitura? A gente visualizou e sonorizou, né? Algo que aparentemente não faz muito sentido, mas tem total sentido, sim. Tá certo? Então, a gente tem, nessa estrutura, vocês podem perceber que não há estrofes, não existem estrofes, certo? Então, é apenas uma composição visual e sonora, tá certo? E aí a gente tem o quê? Também a utilização dos recursos gráficos. Vamos perceber, a gente tem uma letra, né, normal aqui, e aqui uma letra já mais para chamar atenção, uma letra toda maiúscula, né? Como a gente precisa chamar, certo? E é uma montagem, beleza? Então, à medida, nesse outro poema aqui, fica mais visível essa montagem que a gente chega ao final aqui do nome Velocidade, beleza, gente? Então, assim, o que é que a poesia, a poesia, esse tipo de poesia que a gente está lendo, que faz parte do poema visual, né? Que é o objetivo da nossa aula de hoje, ela tem em comum com a poesia que a gente é acostumado a ver e a ler, né? Ela é poesia porque ela é curta e ela fala, ela passa um sentimento, ela transmite um sentimento, beleza? Então ela transmite uma mensagem, tá? E só que o que é que ela tem de diferente aí? Exatamente o pertencer ao movimento concretista, certo? O poema visual ele faz parte, ele bebe da fonte concretista, beleza? Que tem exatamente aquelas características que eu falei para vocês, que é a valorização do conteúdo visual e sonoro, o banimento da estrutura formal, versos e estrofes, e a utilização de recursos gráficos, tá bom? Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver outros modelos, tá bom? De poema visual muito bacana também, que inclusive são feitos até por artistas gráficos, eles utilizam para fazer cartões, para fazer camisas, tá bom? Com letras de música, é muito bacana, tá, gente? Beleza? Então a gente vai aqui para baixo. A gente tem uma composição muito massa aqui, muito, muito bacana, né? A gente tem o que aparentemente é um quadro, é uma imagem, né? Uma imagem, mas o que é que ela traz para a gente? A gente tem uma letra, a gente tem letras que compõem exatamente um poema, né? Do Augusto de Campos, que é um dos maiores nomes aí que bebeu muito da fonte do concretismo na literatura, do modernismo, certo? É um dos precursores, uma das pessoas que não deixa morrer essas questões concretas para a literatura, né? Essa versatilidade da poesia. Ah, onde quer, vamos tentar ler aqui, vamos lá.
onde quer que você esteja, em Marte ou em Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo. Abraço dos anos de luz que nenhum sol aquece ou o escuro esquece. É, né? Eu consegui, vocês conseguiram aí? Eu acredito que sim. Então, gente, esses são exemplos de poema visual, tá certo? Vamos lá, só ver aqui o que é que o livro de vocês traz como sendo as definições, tá? É comum a confusão entre os termos poesia e poema, porém, em tese, o primeiro, que é a poesia, não está necessariamente ligado à forma da escrita, pois a poesia pode estar presente em uma obra de arte, uma cena romântica ou em um filme. E a gente vê isso muito nas músicas, né? Tem umas músicas românticas, de cunho romântico, música triste, que a gente pode se assemelhar e pode dizer que são verdadeiras poesias, certo? Já o segundo, que é o poema, é um gênero textual que emprega a linguagem verbal e que pode obedecer a regras rígidas, como é um soneto, né? Que tem aquelas partes separadas, estrofes, né? Você precisa ter as rimas, tá bom? Ou ser constituído por versos livres. Contudo, como acabamos de ver, nem todo poema é composto de versos e estrofes. Exemplo desse poema visual que a gente fez as interpretações agora e as leituras. Existem também aqueles que unem, né, elementos visuais à linguagem verbal. Os elementos visuais, aqui a gente tem estrelas, né? A gente tem algo que remete a uma lua, certo? Vamos lá, esse tipo de poema no Brasil surgiu em um movimento artístico chamado concretismo, que foi justamente esse que eu acabei de citar para vocês. Os primeiros poemas concretos são de 1952. Eram tidos como poema objeto, pois eliminavam os versos e aproveitavam os espaços em branco do papel, explorando aspectos sonoros. Eles têm muito a ver com a visualidade e a sonoridade, como eu falei para vocês, certo? Neologismos e decomposição das palavras. Beleza, pessoal? Eu espero que todo mundo tenha entendido. No decorrer do livro e desse capítulo de vocês, existem outras provocaçõezinhas que eu acredito que seja bacana vocês darem uma olhada, tá certo? É interessante a leitura da página 49 aí do livro de vocês, tá? Que traz para a gente o quê? Essa pergunta, certo? Você já ouviu falar em cyberpoesia? Acredito que sim, né? É uma expressão artística que utiliza elementos digitais e interativos em conjunto com elementos verbais para construir uma arte poética digital. Certo? É uma construção, a galera do design, né? Tem muita gente que está enveredando e gosta de criar. As próprias possibilidades da informática, da tecnologia, elas dão isso aí de bandeja para a gente, né? Então, a composição e até a montagem dos poemas visuais ficam mais fáceis quando você utiliza as ferramentas tecnológicas, certo? A gente tem aqui embaixo, pessoal, uma provocaçãozinha na interação, nessa ação interação, certo? Tem algo sobre o Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes, um dos maiores poetas mesmo, ele é poeta, ele é um integrante, ex-integrante de um grupo de rock brasileiro chamado Titãs, né? Se vocês, eu acredito que vocês já devam ter escutado falar. Os Titãs foi um grupo muito famoso, né? E até hoje eles estão na estrada, mas o Arnaldo Antunes, ele saiu logo ali final dos anos 80, né? Começo dos anos 90, se não me falha a memória, tá bom? Então ele se dedicou a escrever músicas e ele fez, assim, ele compõe muitos poemas e ele é adepto ao poema visual também, né? Inclusive ele é parceiro musical da Marisa Monte, que é um dos grandes expoentes da música popular brasileira, certo? Ela e o Carlinhos Brown, né? Que é aquele músico fantástico lá de Salvador, certo? Eles fazem parte de um grupo chamado Tribalistas. E as letras são fantásticas, são lindas, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma escutada, vocês procurarem. Beleza, gente? Então, o que é que a gente tem aí para vocês na nossa produção textual, nossa produção de texto? Na página 54,
tá certo? A gente tem uma provocaçãozinha aqui, o livro traz para vocês, que é o quê, Érica? Explica aí para a gente como é que eu vou fazer esse negócio, Érica. Vamos lá, gente. É nada mais, nada menos do que a produção de texto do poema concreto, certo? Ele faz ele chama você para você interpretar esses poemas, né? Ele chama você para dar uma olhada, para sentir esses poemas, e em seguida pede que vocês escrevam. Esse é o exercício que é importante que vocês façam. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Essa nossa aula de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tá? Eu espero que vocês tenham anotado aí do lado, tá bom? No caderninho de vocês. E quando a gente se encontrar nas nossas lives, a gente conversa mais sobre o poema visual, dá mais exemplos, tá bom? E pesquisem, para que vocês tragam também para os colegas nessa hora dessa nossa interação, tá bom? Não percam os prazos das atividades, se cuidem, fiquem bem e já já a gente se vê novamente, beleza? Tchau, tchau, pessoal.